Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao curso intensivo de Python daqui do Super Aulas Online. Eu sou o professor Marcos Lima e nessa aula de número 18 nós aprenderemos sobre herança. Bom, eu já vou passar aqui para a tela do meu computador para a gente ver como é que isso funciona na prática. Pessoal, eu já estou com o meu editor aqui aberto e para mostrar para vocês, né, o que é a herança, né, eu vou começar criando aqui uma classe, né, uma classe pessoa, certo? Fiz aqui definir aqui o método init, né? Passei 3 parâmetrozinhos. Defini aqui também um atributozinho, altura, né? Classe pessoa, ela vai descrever, vai conter alguns dados sobre uma pessoa, né? Defini aqui um métodozinho para a classe tá na classe pessoa, né? O método apresenta pessoa, certo? A gente faz aqui uma stringzinha. E eu defini aqui embaixo, né? Eu criei a classe adulto. Essa classe adulto é uma classe filha da classe pessoa, né? Aí quando eu criei, eu botei aqui, ó, classe adulto. Aí aqui entre parênteses eu coloquei o nome da classe, né, que vai ser a classe da qual essa classe adulto vai herdar, né, todos os seus itens, né? O que eu fiz com isso daqui? Agora, né, eu tenho aqui a classe pessoa, eu criei uma classe, né, para um tipo de pessoa específica, digamos assim. Eu tenho a classe pessoa, que ela né, tem informações sobre uma pessoa qualquer, né? Aqui eu já coloquei um pouco mais específico, né? Eu criei a classe adulto, certo? Na classe adulto eu vou atribuir eu vou colocar alguns parâmetros, né, alguns atributos referente a uma pessoa adulta. Mas eu quero que essa pessoa ela também tenha, né, os parâmetros e atributos, né, da classe pessoa, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, pessoa. Isso aqui eu estou dizendo que a classe adulto é uma classe filha da classe pessoa. Aí, né, aqui embaixo, normal, eu defini o método init, né? Que é o self, né? Aí eu defini aqui esse parâmetro, né? Que é o trabalho, o parâmetro bebida e como eu importei daqui da classe pessoa, eu importei aqui, ó, nome, sexo e idade, né? Que eu quero que ele, quando eu criar lá a nossa instância, eu quero que ele passe também esses argumentos, né, para esses parâmetros, né? Eu defini aqui as variáveis de trabalho, né, e bebida, e aqui embaixo eu utilizei esse método aqui, ó, um método super, que esse método super ele indica, né, para você importar o método init da classe Py, né? Aqui eu estou pedindo para ele importar esse método aqui, ó, né? Método init, e ele pegar os parâmetros nome, sexo e idade daqui da classe Py. Aqui embaixo eu defini, né, mais um métodozinho, né, para a classe adulto. E de cara eu também já armazenei todas essas classes em um módulo. Eu criei aqui o arquivo módulo 2, né? Salvei esse arquivo módulo 2.py, né, no caso. Salvei esse arquivo lá na nossa pasta Python Work, né?
E criei aqui o arquivo classe2.py, que ele vai importar, né, a classe adulto, essa classe aqui, para cá para o nosso arquivo, certo? Eu importei a classe adulto, somente a classe adulto. Aí aqui eu instanciei a classe adulto, né? Eu defini aqui, ó, pessoa 1, né? Vai ser igual, uma instância da classe adulto, e ela vai receber por parâmetro, né? Já vindo aqui, ó, a gente precisa passar parâmetro trabalho, parâmetro bebida, nome, sexo e idade. Vamos lá. Aqui, ó, trabalho informática, bebida vinho, nome Marcos, sexo homem e idade 38. Aqui eu já peguei aqui o atributo altura, né? Esse atributo altura, ele nem estava contido na classe adulto, né? Ele foi herdado, né, pela classe adulto daqui da classe pessoa, né? Como a classe adulto herda tudo isso daqui da classe pessoa. Então eu criei uma instância da classe adulto, mas eu posso modificar todos os parâmetros, os atributos, eu posso chamar as funções, tudo da classe pessoa, né? Então aqui eu peguei e alterei aqui o atributo altura, né? Botei aqui 1,83 e aqui eu fiz um print, né? Eu peguei aqui, ó, a instância, né, o objeto pessoa 1, né? E pedi para ele executar esse método aqui, ó, apresenta pessoa, que é um método da classe pessoa, né? Tá lá, que vai escrever aqui, ó, eu me chamo eu sou né? A gente já viu isso aqui inúmeras vezes. E aqui embaixo, né, eu peguei dei um printzinho, né? Pedi para ele imprimir o método gostos, né? O método gostos já está da classe adulta, né? Classe adulto, né? Que ele vai também imprimir uma stringzinha. Bom, vou executar aqui para a gente dar uma olhada. Tá lá, ó. Né? Eu primeiro imprimi aqui, ó, né, esse método apresenta pessoas, que bota isso aqui, escreve isso aqui, ó. Olá, eu me chamo Marcos, né? Foi o valor que a gente passou aqui. Eu sou um homem, né? O valor que a gente passou aqui. Tenho 38 anos, né? O valor que a gente passou aqui. E tenho 1,83, né? O valor do atributo que a gente colocou aqui. E aqui embaixo, né, no método gostos, né, eu trabalho com informática, tá aqui, e gosto de beber vinho, tá aqui o vinho, certo? Eu vou criar aqui uma outra pessoa pra gente ver funcionando mais uma vez. Só um minuto. Tá aí, pessoal. Aqui a gente tinha, né, a instância pessoa 1 da classe adulto, né? Aqui eu criei mais uma instância, né? Mais um objeto, né? Pessoa 2 da classe adulto. Dessa vez, a pessoa 2, ela trabalha com mecânica, ela gosta de beber cerveja, né? O nome dela é José. Essa pessoa é um homem, né? E tem 45 anos. A altura da pessoa 2 é 1,72 m. Vou executar aqui de novo, só pra gente ver, ó. Né? Essa daqui é a pessoa 1 e tá aqui a pessoa 2, né? Me chamo José, sou homem, tenho 45 anos de idade, 1,72 m de altura, trabalho com mecânica e gosto de beber cerveja. Né? Então, aqui a gente já viu como importar. A importação ocorre do mesmo jeito
que a gente viu com as funções, né? A gente pode fazer esse tipo de importação. Eu posso importar o arquivo inteiro, né? O arquivo todo. Aí na hora que se eu importasse o arquivo todo, né? Eu ia fazer o nome do arquivo, ponto, né? Antes de colocar aqui a classe, né? Posso importar, aqui o caso eu importei só a classe adulto. Se tivesse a classe criança, a classe velhinho, eu poderia ir importando aqui todas essas classes. Se eu quiser importar só a classe pessoa, eu posso importar só a classe pessoa, né? Da mesma maneira que a gente aprendeu com as funções, vai funcionar aqui para as classes, né? E mais uma vez, aqui a gente, né, aprendeu sobre a herança, né? Eu crio aqui uma classe, né? E entre parênteses eu passo, se eu quiser que ela herde, né, os atributos, os parâmetros e os métodos, né, de alguma classe, eu simplesmente passo o nome da classe que eu quero que herde, né, para cá, entre parênteses. No caso aqui eu quis que herdasse da classe pessoa. E eu também passo, para herdar os parâmetros, né, eu tenho que passar aqui o método init, né, da classe pai, né. Eu utilizo aqui esse super, né, abre e fecha parênteses, ponto, aí coloca aqui o método init, né, esse underline, underline, init, underline, underline, e passo aqui os parâmetros, né, que eu estou recebendo lá da classe pai, certo? E depois eu posso utilizar tudo da classe pai, né, eu posso utilizar nessa classe filha. E mais uma coisa, se eu, por exemplo, se eu quisesse aqui na classe filha, eu quiser alterar, né, por exemplo, esse método aqui, ó, apresenta pessoa, né, eu posso simplesmente definir aqui na classe filha um método com o mesmo nome, certo? Porém com uma instrução diferente. Aí eu estou eliminando esse método aqui, não é eliminando, mas na classe filha, se eu pedir o método apresenta pessoa, ele não vai utilizar esse daqui, ele vai utilizar o que eu coloquei aqui na classe filha, ou seja, é uma maneira de eu sobrescrever um método da classe pai, né, aqui na classe filha, caso haja necessidade, certo? Pessoal, eu fiz mais uma alteração no código aqui para mostrar para vocês que eu posso atribuir eu posso colocar um valor, né, de um atributo para um atributo, determinar que o valor desse atributo é uma outra classe, né? Vou mostrar aqui, ó. Aqui eu criei, né, um atributo persona, certo? Coloquei aqui uma string vazia, né? Aqui embaixo, né, eu criei mais uma classe. Eu criei a classe personalidade, né? Dei aqui o nosso método, né, init, né, self, né, e o parâmetro personalidade, né? Aí aqui eu só armazenei o parâmetro, né, na variável personalidade. Aí aqui, né, no nosso arquivo que importa lá o nosso módulo, eu coloquei aqui, ó, pessoa 1, né, aqui que é uma instância da nossa classe adulto, mas que está herdando, né, aqui todos os parâmetros todos os parâmetros, métodos e atributos da classe pessoa, né? Então aqui, ó, pessoa1.persona, aqui, ó, é esse atributo aqui que eu estou querendo modificar. Eu disse que o valor, né, desse atributo persona é aqui a classe personalidade, né? Essa classe que a gente criou aqui embaixo, né?
e passei o argumento para o parâmetro personalidade, certo? Que está aqui, ó, introvertido, né? Aqui eu mandei imprimir, né, esse parâmetro, né, que está aqui na classe personalidade, ó. Pessoa 1.persona, né, que é o nosso atributo, e eu quero, como o nosso atributo recebeu essa classe aqui, né, eu busquei dentro da classe, né, a variável que contém aqui o nosso argumento que a gente passou para o parâmetro, né, que é a variável personalidade. Tá aqui, ó, self.personalidade igual personalidade, né? Mandei imprimir isso daqui. Vamos dar uma olhada. Olha lá, ó, introvertido. Então, só para ilustrar que eu consigo colocar uma classe como um atributo, né, de uma outra classe. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Concluímos aqui o nosso estudo sobre classes, né? E na próxima aula, né, nós vamos aprender sobre arquivos, né? Ler arquivos e tratar exceções, certo? Mas antes de ir para a próxima aula, eu gostaria de pedir a você para se matricular lá, se cadastrar lá no portal Super Aulas Online, para você ter acesso aos exercícios, né, referente ao conteúdo dessas aulas que eu estou postando aqui no YouTube. Se cadastra lá no superaulasonline.com para poder fazer esses exercícios e ir praticando. Se inscreve também no nosso canal daqui do YouTube, né, o Super Aulas Online, e deixa um like aí no vídeo se por um acaso você tiver gostado da aula. No mais, é isso daí, pessoal. Um abraço e até a próxima.